gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 14, porque existe uma posição, existe uma condição que eu e você, como igreja, precisamos nos firmar diante das pressões. Quem aqui passa por circunstâncias? Quem aqui passa por privações? Quem aqui passa por levantes? Quem aqui não passa pelo dia mau? Mas, queridos, existe um ingrediente para esses dias que faz toda a diferença na nossa vida. E é exatamente sobre isso que o Espírito de Deus me trouxe hoje à noite para falar comigo e com você. Amém? No livro de Salmos, capítulo 27, verso 14, o salmista Davi, ele traz uma instrução para ele mesmo. Amém? Ele traz uma inspiração do Pai para ele mesmo diante de algumas situações que às vezes ele estava passando. E nós temos que atentar para esse conselho de Deus. Espera pelo Senhor. Quem está esperando de Deus um milagre? Quem está esperando de Deus uma promessa a ser confirmada na sua vida? Quem está precisando que algo seja transformado de deserto em manancial? Quem está esperando um de repente de Deus? Quem está esperando uma resposta de oração aqui hoje à noite? Ainda bem que pelo menos meia dúzia de pessoas estão precisando de algo divino hoje à noite, amém? Então é exatamente para essas pessoas que nós vamos falar hoje à noite. Então a Bíblia diz, espera pelo Senhor. Espera por quem? Pelo Senhor. Tem bom ânimo. Porque esperar pelo Senhor, muita gente espera. Mas não é esperar de qualquer jeito. Não é esperar falando qualquer coisa, agindo de qualquer jeito. Não, não. A Bíblia diz, espera no Senhor e tem bom ânimo. Isso é uma condição para se esperar e ter o resultado. Nós não podemos jamais esperar algo da parte de Deus e ficarmos murmurando e ficar chorando, gemendo, cantando para poder a resposta vir. Não, não. A Bíblia diz, espera no Senhor e tem bom ânimo. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Nós não precisamos de uma força externa, nós temos que nos fortificar. Nós temos que tomar uma posição de animosidade. Nós temos que nos levantar hoje à noite. Não simplesmente como aquele crente derrotado, como aquele crente que vive luta, como aquele crente que vive, como é que você está? Eu estou no estreito, porque eu estou numa prova. Meu irmão, olha, o diabo essa semana me deu uma rasteira, pense numa queda. Não, queridos, não é essa condição. Nós não temos que esperar no Senhor de qualquer jeito, capengando, não, não. Nós temos que esperar no Senhor sabendo quem somos, sabemos o que podemos nele e sabemos o que temos, sabendo que ele não mente, que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir na minha vida e ele vai cumprir na sua vida. Pode estar demorando, mas de repente vai chegar. Não foi hoje, mas vai ser amanhã. Não foi amanhã, mas vai ser. E sabe que esse posicionamento de ânimo faz toda a diferença para o milagre acontecer. Porque, queridos, você não consegue ver nenhum texto bíblico que Deus escuta choro, lamento. Não, queridos, Deus escuta fé. Deus escuta posição. E para qualquer situação, o nosso ânimo, a nossa fortaleza na palavra vai fazer toda a diferença. Porque tribulação vem todo dia, afronta vem todo dia, calúnia vem todo dia, levantes vem todo dia. Deixa eu te dizer uma coisa. Porque quando você se converte vai ser um mar de rosas. Não, não, não. Não vai ser. Vem levantes, mas tem uma diferença. O levante que vem para o mundo, vem para aquele que está aqui. Mas a diferença, querido, é como o texto fala. Veio o vendaval para todas as casas, mas aquela que não titubeou era aquela que estava firmada na palavra. Então vem para qualquer um, porque do jeito que a crise veio no Brasil, não veio só para crente, veio para todo mundo. Mas como você está respondendo à crise?
Como você se comporta perante a crise? Problema de casamento vem para o mundo e vem para o crente. Prostituta aparece para o crente e aparece para o homem do mundo. Mas a diferença em que você está firmado? Qual a sua posição? Quem é sua fortaleza? Em que você está ligado? E isso faz toda a diferença na nossa vida, queridos. E vai fazer a diferença hoje na sua vida. Não se conforme com essa situação. Amém? Porque ela vai mudar. Amém, queridos? Olha só, não precisa você abrir, nós vamos acompanhar só alguns textos para você ver. Dentro de uma condição de enfermidade, alguém que estava precisando de um milagre na sua vida, no seu corpo, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 2, a gente vê o próprio Jesus nos instruindo. Olha como é que Jesus instruiu alguém que estava precisando de cura. Se você está hoje à noite precisando de cura, a sua posição não é você já preparar o seu caixão. A sua posição não é você já ir no cartório, dividir sua herança, porque você está pensando que vai morrer. Não, essa posição não é de quem está fortalecido na palavra, nem tampouco quem está de bom ânimo. Amém? Quem está precisando de uma cura tem que fazer o que Jesus instruiu esse paralítico. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Diga comigo, um paralítico deitado num leito. Qual a motivação que esse homem tinha para ter bom ânimo? Mas a primeira coisa, Jesus falou, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo. Filho, estão perdoados os teus pecados. Tem bom ânimo, filho. Os teus pecados foram perdoados. Para qualquer cenário, nós temos que ter bom ânimo. Passa por verso 22, por favor, no livro de Mateus, capítulo 9, verso 22. Mateus 9, 22. Olha o que diz. E eis que lhe trouxeram, e Jesus voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. No livro de Mateus, capítulo 14, verso 26. Mateus 14, 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas. Sabe, queridos, que tem situações que os nossos olhos veem coisas que a gente não queria ver. Tem situações que acontecem conosco, que geram um sentimento que é medo, uma sensação de impotência. Tem situações que o dinheiro não resolve, tem situações que o conhecimento não resolve, tem situações que um monte de gente conosco não resolve, mas existe algo que resolve. Esse momento na Bíblia, os discípulos viram Jesus andando sobre as águas. E a Bíblia diz que eles ficaram achando que era um fantasma. E Jesus, então, o sentimento de medo, ou seja, aquele paralítico, aquela mulher, estava precisando de cura e Jesus disse, tenha bom ânimo. Diante de um cenário de medo, quantos de nós não já vivemos um cenário de medo? Aquela sensação de que algo ruim vai acontecer. Jesus não diz, você se prostra a esse sentimento, você alimente esse sentimento de medo, não. Quando o medo se levanta, qual a resposta? Tenha bom ânimo. E foi exatamente isso que aconteceu. Os discípulos, quando viram Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Olha o verso 27. Tomados de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo. Sou eu, não temas. Sabe, queridos, que o ânimo faz toda a diferença diante das circunstâncias que nós encontramos.
Porque o diabo sabe tanto que diante de uma pressão, diante de uma adversidade, a nossa tendência natural é fazer exatamente o que os discípulos fizeram. Quando nós somos expostos a algo que gera medo, tem gente que grita, tem gente que paralisa, tem gente que corre, tem gente que desmaia. Isso são reações que o medo gera. Mas Jesus estava dizendo que nós temos que nos fortalecer para que na hora de um medo a gente não grite nem fique aterrorizado, mas que a gente tenha bom ânimo. Essa é a forma que nós devemos responder às circunstâncias, seja na enfermidade, seja perante uma calamidade, perante um medo. O essencial, o posicionamento que nós temos que ter é de quem confia em Deus de verdade. Amém? E era isso que Jesus estava dizendo. Imediatamente ele disse: tenha bom ânimo. No livro de João, capítulo 16, verso 33, queridos, essa palavra ânimo, nós encontramos ela várias vezes na palavra de Deus. Do Antigo Testamento até de Gênesis a Apocalipse nós encontramos. Olha só o que diz no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Enfermidade é uma aflição, medo é uma aflição, calúnia é uma aflição, levantes é uma aflição, perdas é uma aflição. Mas ele disse: olha, no mundo você vai passar por aflições, por tribulações. Mas, queridos, algo extremamente importante que antecede o que Jesus vai dizer: tenha paz em mim. Quando ele chegou para aqueles discípulos com medo, ele disse imediatamente: tenha bom ânimo, sou eu. Veja, em qualquer situação nós temos que ter paz, porque ele está em nós. E ele diz: no mundo, João 16, 33, no mundo passais. Quem está no mundo? Nós estamos no mundo. Amém? É bem certo que próprio Jesus falou que quem está no mundo passaria por aflições. Mas existe algo que precisa ser muito claro no nosso meio. Jesus não disse que nós iríamos viver em aflição. Jesus não estabeleceu aqui que seria o estilo de vida para aqueles que estão nele. Ele disse que seria uma passagem. Que a aflição, que as afrontas, que os levantes são apenas passagens. Elas não são o estilo de vida estabelecido, é uma passagem. Então, meu irmão, o Espírito de Deus quer que você saiba hoje à noite que independente do que você está vivendo, independente do cenário, independente do que você deixou em casa, independente do diagnóstico, Jesus está dizendo: ei, isso vai passar. Isso é apenas um momento, isso é apenas uma passagem. Ei, queridos, do dia 31 de dezembro, nós estaremos cheios de expectativas para uma passagem de ano. Brígida está nos últimos momentos de ver o rosto de Antônio Henrique, e cada dia que se aproxima, ela espera a passagem. Existem cenários nas nossas vidas naturais que nos estimulam a nós ficarmos na expectativa da passagem, daquilo que nos espera após a tempestade. Jesus disse: após a tempestade vem a bonança. E nós não temos que ficar fitos
firmados, estabelecidos na tribulação. É porque está difícil. Mas é difícil mesmo, eu não estou dizendo que é fácil. Porque a tribulação está grande. Ei, meu irmão, o Jesus está querendo dizer: ei, tenha bom ânimo, porque isso é uma passagem. Tenha paz em mim. Isso é apenas um momento. Fixa os seus olhos naquilo que te espera depois que você passar. E Jesus compara isso exatamente a uma mulher gestante. Brígia chegou esses dias para mim: Sheila, eu estou com uma dor aqui. Eu digo: é normal. Sheila, agora está vindo. Minha filha, é o seguinte, deixa eu só te dizer. Daqui para frente é dor em todo canto. Mas cada dor que vem, o quadril se estendendo, o encaixe do bebê, os pés que dói, ela não fica preocupada com a dor. Ela sabe, é menos um dia, porque tem uma passagem, é uma passagem natural. O que nos fez nos manter em Marabá no início, diante dos levantes, diante das portas fechadas, diante dos desprezos, diante das pessoas que viram o rosto nessas horas quando nós estamos precisando, é porque nós tínhamos um objetivo: isso vai passar. Daqui a pouco nós vamos estar vivendo outra coisa. E sabe, queridos, isso é ter bom ânimo. Isso é estar fortalecido na palavra de Jesus, que ele diz: olha, no mundo você vai passar. Nós que somos mãe, os filhinhos vêm às vezes e tá: mamãe, tá doendo. Meu filho, peraí, vai passar. Como é que você acalma seu filho quando ele bate a cabeça e a testa começa a doer? Calma, você passa gelo. Vai passar, viu? Deixa a mamãe dar beijinho. Vai passar. Jesus está dizendo a você hoje: ei, fica quieto. Ei, deixa eu te dizer bem aqui. Vai passar. Vai passar. Vai passar. É um momento. Eis que eu te digo: vai passar. A sua firmeza nessa passagem faz a diferença. A nossa postura, o nosso fortalecimento, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos pensando, faz toda a diferença, queridos. Eu estava aconselhando ontem, trazendo uma palavra de consolo a uma mulher que estava diante de um cenário adverso, de enfermidade, que realmente ali a medicina não tem mais o que fazer, apenas um milagre. E ela disse algo para mim: mas olha, seja o que Deus quiser. Eu digo: então ele vai ser ressuscitado dessa cama. Porque o que Deus quer é que você não fique viúva. O que Deus quer é que Ele cuide dos seus filhos. O que Deus quer é que esse testemunho exalte o nome de Jesus. Que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Ele é o mesmo que curava naquele tempo. E é o mesmo que cura hoje. E é o mesmo que vai continuar curando. E queridos, eu cheguei para essa mulher e disse: olha, eu vou te passar um testemunho de alguém. Eu vou ver se eu consigo passar aí para o grupo da mídia. Passa para mim, por favor. O vídeo. Eu quero passar. Tu passa direto para o grupo de mídia, por favor. E aí vocês vão baixando quando tiver ok. Eu disse: olha, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Leonildo, eu falei para ela isso e Leonildo pegou do YouTube. Quando nós chegamos aqui em Marabá, há 3 anos e meio atrás, uma criança, um bebê, filha de um casal de pastores, do Verbo da Vida, em Caruaru, tiveram um bebezinho, e ele com poucos meses de idade, saudável, nasceu saudável, ele pegou meningite, e ele foi para a UTI, e dia após dia, a situação só piorava. E nós temos um grupo de todos os diretores do Rema no Brasil e fora do país, os que são administrados pelo Brasil. Existe o grupo dos pastores.
E a gente, todo mundo chorando, orava junto e a gente declarava. Eu lembro que no início da obra aqui em Marabá, era como a gente se pegava orando, era por Benjamin. E nós orávamos e nós declarávamos a cura. E cada dia que se passava, a situação do Benjamin só piorava até o dia que ele foi diagnosticado com morte encefálica. A morte encefálica, doutor Gabriel aqui não me permite ser enganada, tem mais algum médico aqui? A morte encefálica para a medicina é algo que só precisa desligar os aparelhos, porque o corpo não tem mais nenhuma resposta. É nessa fase que algumas pessoas se encontram, que a própria família já assina um termo dizendo: desliga os aparelhos e vamos doar os órgãos. Porque não tem mais o que fazer. Existem até algumas características de quando se tem essa morte, né? A questão da pupila, a questão de algumas coisas vitais que perdem, sinais vitais que perdem quando alguém tem essa morte encefálica. E aí, naquela noite, eu lembro como hoje, eles receberam o diagnóstico, laudo, que o Benjamin tinha tido morte encefálica. E foi algo tão desesperador que ele é filho de um casal de pastores e neto de pastores também do nosso ministério. E na hora, eles não mandaram nem a mensagem, eles mandaram o áudio. Queridos, eu quero que vocês peguem conosco. Nós não vamos liberar Benjamin. A nossa família decidiu que ele não morrerá, mas viverá para contar os feitos do Senhor. E nós queremos que vocês, pastores, diretores, peguem conosco, porque nós não vamos permitir que ele vá precocemente. E nós levantamos um clamor. E foram passando os dias, e a vida voltou para Benjamin. É algo tão forte que a própria emissora local de Caruaru, do estado de Pernambuco, foi até a cidade parou com a chegada de Benjamin, que ele é hoje tido como o milagre. Ele tem 3 aninhos e os médicos disseram: já que ele escapou, ele vai ficar em cima de uma cama, ele não vai ver, ele não vai falar, ele nunca vai andar. E assim, a gente sempre vê pelas fotos do Benjamin que ele é bem limitado. Mas um dia eu vi ele usando óculos, eu digo, então ele não é cego. Porque eu nunca tive coragem de perguntar. Então eu já me alegrei. Então elas começavam a postar coisas de Benjamin falando. Então eu digo, ele já não ficou sem voz. E esses dias eu estava em Campina Grande com a avó dele. Nós estávamos no mesmo hotel, junto com a nossa caravana que foi para Campina Grande. E ela conversando comigo, ela disse: Sheila, daqui uns dias vocês vão ver Benjamin correndo nesse hotel. Sabe o que é isso? Ter bom ânimo. Sabe o que é isso? Uma posição de quem está fortalecido na palavra. Vocês estão aqui? O nosso posicionamento faz toda a diferença. Como a gente responde às pressões, como nós respondemos às dificuldades da vida, faz a diferença. Antes de engravidar de Isaac, algumas pessoas sabem deste testemunho, mas eu estou sendo inspirada para falar. Meu aniversário é 7 de outubro. E eu tinha uma profeta que era muito amiga minha, amiga pessoal. E eu me mudei de casa, morei um tempo com minha sogra, e eu me mudei, eu não tinha algumas coisas em casa. E eu ganhei uma mesa de pastor Abraão e Inês, que eles nos deram a mesa da nossa cozinha. E a gente estava animado com aquela mesa. E no meu aniversário, aquela minha amiga, que é uma mulher de Deus, ela foi comprar um arranjo para a minha mesa. Um arranjo de flores. E quando ela foi comprar esse arranjo, Deus mandou ela comprar um coeiro. Vocês chamam coeiro aqui? Azul.
eu não queria, eu não estava pensando em filho. A gente estava com 3 anos de casado, mas eu não estava pensando. A gente, de vez em quando, nós falávamos sobre isso, mas não era algo que tinha sido estabelecido mesmo, prego batido e ponta virada. E ela disse, Deus falou para eu não dar o arranjo, que eu desse esse cueiro. E dentro do cueiro tinha uma mensagem. Esse menino será profeta das nações. Eu digo, que menino? Mas guardei. Em 1º de janeiro, eu fiquei meio tonta, meio enjoada. E aí eu disse, amor, tá diferente aqui o negócio. E aí eu fiz um beta-HCG e deu positivo. Quando eu fui fazer a ultrassom, eu já sabia que era um menino, porque Deus não ia confundir. Então eu já sabia o nome, eu não tinha nome para a menina. Porque Deus me disse que era um homem, e que o cueiro até era azul. E para Deus, menino veste azul, e menina veste rosa. Amém? Por que Deus não dê qualquer coisa? Porque Ele vai decidir o que Ele vai ser. Não, Deus não faz isso. Amém, queridos? Lógico que a moda hoje muda, mas vocês estão entendendo. Amém, queridos? E aí, começaram os levantes. Eu, com 2 meses de gravidez, comecei a sangrar. Ameaça de aborto. Toma progesterona. Não tinha na nossa cidade, nem na Paraíba vendia naquela época. Há 16 anos atrás, tinha que vir de Brasília. E eu em cima de uma cama tomando progesterona e sangrando. E eu dizia, não tem como eu perder, que eu não pedi. Deus me disse que era um profeta das nações. Não perdi. Depois eu tive uma trombose aos 8 meses de gravidez. E teria que ser tirado urgente. E eu disse, não. Menino prematuro não é projeto de Deus. Vai ter um milagre. E eu recebi um milagre daquela trombose. Quando eu fui ter Isaac, eu tive outra trombose na hora do parto. E eu não conseguia ter força. E Isaac era parto normal, ele ficava indo e voltando. Indo e voltando. E quando ele nasceu, o ápiga de Isaac, pela medicina, não tem explicação. A medicina não tem explicação. Se eu não me engano, foi 2, 5... 2, 3 e 5. Alguma coisa assim realmente terrível. Isaac, o que é a ápiga, queridos? É a hora que o bebê chora. É quando o oxigênio sobe para a cabeça do neném. O neném não chora porque levou uma tapa no bumbum do doutor, não, gente. Aquilo ali é porque é a hora que a criança respira sozinho. E o oxigênio, quando ele não sobe na hora certa, traz danos. Vocês já viram crianças que ficam paralisadas para o resto da vida em cima de uma cama, de uma cadeira, que eles não comem, alguém que por sonda. Mas tem deles que vivem 30, 40 anos. Quem já viu assim? Pronto, aquilo ali é uma das causas de quando o oxigênio não sobe para o cérebro na hora do parto. E aí a medicina começou, os médicos começaram a dizer que Isaac ia ter problema, que Isaac ia ter alguma dificuldade, que ele ia ser surdo ou que ele ia ser cego, se não tivesse essa situação, que ele poderia não andar, que ele não... Então eram todos os diagnósticos. Quando Isaac nasce, todo tipo de exame ele fazia antes do tempo. A gente tinha que fazer todo tipo de exame. Todo mês, o bebê quando nasce, todo mês ele tem que ir para o pediatra, mês após mês, não é assim? Cada mês para ver como ele está crescendo. E queridos, Isaac, ele fez tudo antes do tempo. Isaac, com 7 meses, ele imitava todos os bichos. Isaac, com 8 meses, andava. Tudo ele fez antes do tempo, porque eu tinha uma posição junto com meu marido. Não tem como ele ser profeta das nações com alguma limitação. Então eu não aceito nenhum diagnóstico que confronte o primeiro diagnóstico que Deus me deu. Profeta das nações. Amém, queridos? E assim nós nos posicionamos. Isaac não teve nenhuma consequência, efeito disso, por causa de uma posição. Ou você fica sentado chorando, ou você permanece com bom ânimo. Porque na vida, queridos, nós sempre vamos ter
situações que nós vamos ter que ter as nossas próprias escolhas. Ou a gente se prostra, ou a gente se levanta. 2 Coríntios 8:1. Eu nem tinha me programado para passar esse vídeo, mas meu Deus, essa frase de Fabiana fez toda a diferença nessa ministração. Que o tema dessa ministração que Deus colocou na minha para hoje foi: o tempo de chorar acabou. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1, para você ver que às vezes as pessoas ficam assim, porque nós temos uma tendência de rir quando tudo está bem. E de chorar quando tudo não está bem. Sim ou não? Quando criança, quando nós temos um bebê que ele não fala, ele chorou, ele está sinalizando, está doendo, estou com fome, estou sujo. É assim ou não? Então a gente tem essa mesma tendência diante de Deus na nossa vida espiritual. Está ruim, vamos chorar, para ver se Deus socorre. E a forma de Deus nos socorrer não é ouvindo choro, é ouvindo fé. Porque a forma que agrada a Deus não é chorando, é a nossa posição firme, de bom ânimo, de fortalecimento em meio a uma situação. Então, a Bíblia diz aqui que a igreja de Coríntios, eles estavam passando uma situação, olha que coisa interessante. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Verso 2. Porque no meio de muita prova de tribulação. Olha para cá, irmãos. Tribulação já é um negócio complicado. Jesus disse: no mundo tereis tribulações. Tem versões que dizem: no mundo tereis aflições. Essas igrejas aqui, a igreja estava vivendo muita prova de tribulação. Não era pouca tribulação, não. Eu acredito que era o que nós estávamos vivendo quando chegamos aqui em Marabá. Não era só em uma área, era em tudo. Era muita prova de tribulação mesmo. Que teve um dia que eu disse: ô Senhor, só uma dúvida. Você fez só a mesma coisa que fez com Jó. Satanás, vai só lá em Marabá para ver se esse povo aguenta. A gente tem umas perguntas que é muito sem nexo, né? Ainda bem que Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas, queridos, foi muita prova de tribulação mesmo. Mas não significa que a resposta da muita prova de tribulação deve ser choro, desespero, depressão, suicídio, se esconder, sumir, fugir. É verdade que teve alguns momentos que minha vontade era pegar o beco aqui, ó, da Transamazônia, direto, que eu chegava em Cabedelo, eu não me perdia. Porque eu sabia que essa BR-230 começava lá. Amém, queridos? Mas eu não fui. Graças a Deus. Porque diante de um cenário de perturbação, diante de um cenário de afronta, a reação correspondente é fugir, desistir, entregar os pontos, não quero orar, não quero ir para a igreja. Porque, irmãos, eu sou ser humana como vocês. Do mesmo jeito que vai para você, vem para mim também. Na hora do arroxo, na hora do aperto, vem aquele desânimo. Você não tem força nem para cantar, você não tem força nem para orar. Imagina numa muita prova de tribulação. Mas olha só como essa igreja respondeu diante de um cenário de muita prova de tribulação. Manifestaram abundância de alegria. Ei, você não tem como dizer assim: eu estou feliz por dentro. Não, irmãos. A alegria genuína, ela é manifesta. Do mesmo jeito que a tristeza também é. Quem está feliz, ele não se contém. Amém? Quem está triste também não se contém. Então, quando nós estamos
firmados na palavra, nós temos que dar resposta para a tribulação. E é isso que eu quero que você se levante hoje à noite em Deus. Que na hora de uma situação, que aquilo que você está vivendo hoje, que está te fazendo às vezes tentar desistir, eu não vou mais fazer. A prova de tribulação que eles estavam vivendo era financeira também. É tanto que a Bíblia diz aqui, manifestaram a abundância da alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Sabe o que era que estava acontecendo aqui? Ele passando necessidade, o pessoal passando necessidade, e Paulo enviando um povo para eles hospedarem. Não sei se você já passou por isso. De você estar precisando de alguma coisa e alguém pedindo. Teve um dia lá em Patos, a gente morava em Patos, e a gente ia viajar para dar aula fora. E a gente estava precisando deixar as coisas bem organizadas em casa, e a gente para deixar feira para os meninos, tudo organizado. E nós tínhamos na igreja, para nós recebermos o nosso salário, né, a pré-benda, a gente só tinha R$300 no caixa. Era 200. E aí Toninho disse, pastor, a gente só está com esse dinheiro, mas a gente tem algumas contas para pagar, mas já que não paga, vamos fazer uma arrumação para a gente? De repente o telefone toca. Era um pastor, o nosso pai na fé, perguntando se a gente não tinha como se levantar para ajudar um casal de pastores que a energia foi cortada, eles estavam passando por uma prova muito grande de tribulação, e se a gente não tinha como ajudar. Na hora, eu disse assim, pastor, faça o seguinte, já que o senhor tem muito conhecido, acrescente meu nome e o do Leonido na lista, porque o que vim para ele, o senhor divide meio a meio para nós dois? Essa foi a sensação que eu tive que veio na hora. Mas, queridos, na mesma hora, Deus me mostrou. Se os 200 não mantêm a ida de vocês, esses 200 podem ser uma semente. Quando Deus pede uma semente, é porque Ele vê o futuro dessa semente. E Leonildo disse, pois pede o número da conta urgente. Toninho correu nas carreiras para fazer esse depósito, essa transferência, sei lá como foi, para chegar urgente para esse casal de pastores. E naquele mesmo dia, nós estávamos lá, e Leonildo, ele tinha um jeito, quando estava passando por muita prova de tribulação, ele ia tomar banho de piscina com os meninos, com todo mundo, né? E aí estava no telefone com uma esposa de um pastor que eu ia ministrar na igreja dela, e eu estava conversando com ela, que ela ia apertada, porque eu ia viajar, e as coisas para resolver. E aí, de repente, a campainha toca, e a gente, pela câmera, eu vi que era um casal da nossa igreja, já era perto de meia-noite. E, queridos, perto da meia-noite, Deus faz tanta coisa. Está tudo fechado para a gente, mas para Deus está tudo aberto. E aí, quando eu olhei pertinho da meia-noite, eu disse, meu Deus, quem será uma hora dessa? Quando eu olhei nas câmeras, eu conheci o carro, o casal, e de repente eu abri o portão de lá e esperei que o casal entrasse. E de repente eu estava no telefone, fechei o portão, e aí eu estava no telefone, de repente o meninozinho dele chega, né? E joga um envelope nas minhas pernas. Um envelope desse da igreja, esse aí que tem um zíper. E eu olhei, abri, conversando com a mulher, e quando eu abri o envelope, um monte de nota de R$100. Eu digo, peraí, o que é isso, Jesus? Aí eu digo, mulher, daqui a pouco eu ligo para tu, peraí. Desliguei. Aí eu saí correndo para a piscina. Leonildo, o que foi isso que Isaac jogou? Até o menino. Que foi isso que Isaac jogou ali? Eles, foi o pai dele que disse que estava em casa e Deus falou para dar essa oferta a gente. Eu disse, meu filho, tu sabe quanto tem dentro desse envelope? Ele disse, não. Tu já contou? Eu digo, já, deu tempo. R$2.000. Os 200 não resolvia a minha situação, mas resolveu daquele casal. Então, é isso que a igreja fez. Paulo estava mandando uma comitiva de pessoas até lá. E tem gente aqui hoje à noite que quando vê a gente falando de cadeira, quando vê a gente falando de departamento infantil, quando vê a gente falando de fachada... Eu estou num teste, irmão, porque o pastor pediu para eu tirar o agente. Está tão difícil, mas ele vai virar um sargento daqui para ali. E aí,
Toda hora que nós falamos de uma placa, de alguma coisa, alguém deve pensar, meu Deus do céu, numa situação que eu estou pedindo, que eu estou vivendo e ter que dar, sabe, queridos, é numa situação de privação que nós temos que manifestar abundância de alegria e generosidade. Porque nós temos uma tendência de quando está difícil, tem um ditado que diz no Nordeste, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tá difícil, vamos reter. Ah, como eu queria fazer isso. Ah, como eu queria, mas tá difícil, as portas estão fechadas. Mas, queridos, se você quer que elas se mantenham fechadas, continue nessa posição fechado. Mas se você quer que as portas se abram, façam exatamente o que a Bíblia diz em 2 Coríntios. Eles estavam numa condição de dizer, Paulo, pelo amor de Deus, não manda ninguém para cá não. Porque eu não estou podendo nem para a gente. A viúva de Sarepta, ela tinha um bocado de farinha e de azeite, apenas para comer ela, o filho e morrer. Elias era um profeta que tinha acesso aos palácios, que não estava tendo crise. Deus não enviou Elias para o palácio. Deus enviou Elias para a viúva, que só tinha um bocado de farinha e um pouquinho de azeite para comer e morrer. Quem precisava do milagre não era Elias. Quem precisava do milagre era a viúva. Vocês estão aqui, queridos? E a Bíblia diz que veio multiplicação quando ela comeu com o menino e ela? Não. Quando ela diz primeiro o profeta. Sabe o que é que aquilo significa? Primeiro Deus. Primeiro as coisas de Deus. É assim que nós temos que nos manifestar. Se tem uma situação, eu quero ser o primeiro a investir. Ah, mas que a situação está difícil. Oral Roberts, numa das maiores depressões financeiras dos Estados Unidos, ele reformou a universidade. Uma das maiores universidades, há um tempo atrás, era o Rema e a de Oral Roberts. Hoje nós temos outras escolas. Mas naquela época, em plena crise financeira, uma das maiores depressões dos Estados Unidos, ele decidiu, chamou toda a diretoria dele, a liderança, disse, vamos reformar. Nós vamos colocar isso, nós vamos colocar fachada, nós vamos colocar um departamento infantil, nós vamos comprar cadeira nova. Porque eu pensei que assim, quando meu marido começou, eu digo, ele está endoidecendo. Todo final de semana ele lança uma campanha. Não terminou uma, ele lança outra. Eu disse, meu amor, você vai endoidecer a igreja. Ele disse, Sheila, Deus me falou. Eu digo, então tá bom. Se Deus falou, vai acontecer. E pessoas como eu chegaram para Oral Roberts e disse, Oral, logo agora, na pior fase dos Estados Unidos, você vai reformar, você vai expandir. Ele disse, sim, Deus me disse que é a forma de tirar o povo dele dessa depressão. Porque o reino de Deus é assim, é plantando e colhendo. É loucura para o mundo. Mas, queridos, eu quero só te dizer, a reforma aconteceu. E ele concluiu. E muitas pessoas se ergueram da crise financeira. Amém? Então, assim nós temos que nos mover diante de uma circunstância, seja de enfermidade, seja de medo, seja financeira. Amém?